Pensa só num cientista que, 200 anos atrás, olhou para o nosso planeta e não viu um monte de coisas separadas, mas sim um organismo só, vivo. Um cara que sacou que uma corrente oceânica lá na América do Sul podia sim afetar o clima na Europa. Esse homem foi Alexander von Humboldt, e essa é a história de como ele descobriu a teia da vida. E olha, isso aqui não era só uma frase bonita, tipo poesia, era a tese científica dele. Para Humboldt, a natureza era um sistema único, pulsante. Cada planta, cada bicho, cada mudança no tempo era um fiozinho conectado a todos os outros. Numa época em que a ciência só queria saber de catalogar e separar tudo em caixinhas, essa ideia de unidade era, nossa, era completamente radical. Então, fica a pergunta, né? Quem era o homem por trás dessa visão? Como é que ele chegou numa conclusão tão moderna, séculos adiantados, e acabou criando as bases para tudo que a gente hoje chama de ecologia e ciência ambiental? Bom, para a gente entender de onde veio essa ideia da teia viva da natureza, primeiro a gente precisa entender quem foi esse homem. Esse aqui é o Alexander von Humboldt. Nascido na Prússia, ele era geógrafo, naturalista, explorador, um pouco de tudo. Embora muita gente chame ele de pai da geografia moderna, o legado dele foi muito, mas muito mais fundo. Ele foi o primeiro a propor que a natureza é uma força global única, onde tudo, absolutamente tudo, está conectado. Mas como é que alguém chega numa conclusão tão revolucionária? A resposta, olha que curioso, não está em uma área só de estudo. Na verdade, foi a formação super diversificada dele que o forçou a ver o todo, a imagem completa. Humboldt era um verdadeiro polímata, um cara que manjava de várias áreas. Ele começou com ciências naturais, depois mergulhou em geologia e engenharia e, o mais importante, aplicou tudo isso na vida real, trabalhando como inspetor de minas. Foi essa mistura única de teoria com a prática, sabe, do acadêmico com o industrial, que deu a ele uma perspectiva que os colegas dele, cada um fechado no seu mundinho, simplesmente não tinham. Ele conseguia ver as conexões porque ele estudava justamente o que conectava as coisas. E então, com toda essa bagagem, ele partiu para a jornada que não ia só definir a vida dele, mas ia mudar o rumo da ciência para sempre. Foram 5 anos. 5! Sem parar. A partir de 1799, Humboldt mergulhou de cabeça nas Américas. Isso aqui não era turismo, não. Era uma expedição científica perigosíssima, exaustiva, para um continente que para os europeus da época era um imenso mapa em branco. A viagem dele passou pela Venezuela, Peru, Cuba, México. Ele escalou vulcões, navegou rios que ninguém conhecia, coletou dezenas de milhares de amostras. Mas o ponto crucial é o seguinte: ele não só coletava, ele media tudo, o tempo todo. Temperatura, pressão, magnetismo, cada dado era uma pecinha de um quebra-cabeça que ninguém antes tinha sequer tentado montar. Com uma montanha de dados como nunca se tinha visto, Humboldt começou a juntar as peças desse quebra-cabeça global. E o que ele descobriu não eram só fatos isolados, mas os próprios padrões que governam o nosso planeta. Uma das invenções mais geniais dele foram as isóteras. Hoje parece simples, né? Mas antes de Humboldt, ninguém tinha pensado em traçar linhas no mapa para ligar lugares com a mesma temperatura. Com essa ferramenta, ele fez o clima global ficar visível e comparável pela primeira vez na história. Basicamente, ele deu origem à ciência da climatologia. Ele também foi o primeiro a medir e descrever de forma sistemática a corrente fria que sobe pela costa oeste da América do Sul. Hoje, claro, ela leva o nome dele, a corrente de Humboldt. Ele percebeu na hora como essa corrente oceânica influenciava tudo. O clima, a vida marinha da região, era uma conexão direta entre o oceano e a Terra. E talvez a maior sacada dele tenha vindo durante a escalada do vulcão Chimborazo, lá no Equador. Ele notou que as plantas iam mudando conforme ele subia e que essas faixas de vegetação na montanha eram um espelho das zonas climáticas do planeta inteiro. Subir a montanha era como viajar do Equador para os polos. Foi uma revelação. A geografia determinava a distribuição da vida. Ali, ele tinha acabado de fundar a biogeografia. Então, juntando as peças, a gente vê um legado imenso. Para a climatologia, as isóteras. Para a oceanografia, a corrente de Humboldt. Para a ecologia, as bases da biogeografia. E o que é mais incrível, super à frente do seu tempo, para o ambientalismo, ele foi um dos primeiros a registrar o impacto humano, alertando sobre os perigos do desmatamento para o clima local. Todas essas descobertas apontavam para uma única e poderosa conclusão, que ele resumiu perfeitamente aqui. Não eram sistemas separados. A corrente do oceano moldava o clima determinava a vegetação e a vegetação sustentava a vida animal.
Se você puxasse um único fio, a teia inteira se movia. Um pensamento tão poderoso assim não ia desaparecer, né? O legado de Humboldt foi tão interconectado quanto a própria natureza que ele descreveu, influenciando a ciência por gerações e gerações. No final da vida, ele tentou o impossível, reunir todo o conhecimento humano sobre o universo em uma única obra, chamada Cosmos. Em 5 volumes, ele costurou uma narrativa única que conectava as estrelas, a Terra, as plantas, os animais e a própria humanidade. Foi a tentativa final dele de mostrar para todo mundo a grande teia da existência. E o efeito cascata disso foi extraordinário. Os relatos dele inspiraram uma geração de exploradores, incluindo um jovem naturalista chamado Charles Darwin. Darwin levou os livros de Humboldt com ele na famosa viagem no navio Beagle. Pensa nisso, a visão de Humboldt da natureza como um sistema interligado foi o que deu a Darwin a base para conceber a evolução por seleção natural. Sem Humboldt, a história da ciência poderia ser bem diferente. O nome dele está literalmente gravado no mapa do mundo. Tem um rio, uma corrente oceânica, uma espécie de pinguim e incontáveis montanhas, rios e espécies de plantas que levam seu nome. É a prova do tamanho da influência que ele teve. E a gente termina com o aviso mais urgente dele. Séculos antes da crise climática, Humboldt já alertava contra a perigosa ilusão de que a natureza nos pertence. Ele sabia a verdade. Nós é que pertencemos a ela. Somos apenas um fio na sua vasta teia. E isso deixa a gente com uma pergunta bem desconfortável. Se o homem que descobriu a teia da vida nos avisou disso há 200 anos, por que a gente ainda age como se pudesse cortar os fios sem que tudo desmorone?